Olha só, rapaziada, a chama do meu maromba se acende mais uma vez. Dessa vez, Eduardo Corrêa fez um post, cara, dedicou um post no seu feed para mostrar para o Jason e para o Gorgonoid que eles estavam errados, porque os meninos fizeram uma fala aí sobre o Corrêa num podcast que acabou gerando tudo isso aí. Fechou, galera? Eu vou mostrar tudo para vocês na sequência desse vídeo aí. Deixa um likezinho, se inscreve e ativa as notificações e se prepara para deixar teu comentário aí, cara. Fechou? Agora vamos embora entender o que é que tá rolando e o que rolou por Eduardo Corrêa dedicar um post ao Jason e ao Gorgonoid. Bora! Galera, a metade do ano chegou, tá querendo destravar seu peso? Você, assim como eu, tem dificuldade, cara, de ganhar peso e ganhar massa muscular? Vou deixar essa indicação braba pra você. Já tá batendo suas proteínas tudo certinho no seu dia a dia? Tá mantendo os treinos? Coloca o Big Mass Growth aqui no teu dia a dia, o hipercalórico da Growth, que traz consigo aí muitas calorias. Se você adicionar isso, somado a você bater suas proteínas todos os dias e você manter bons treinos, não tenho dúvidas que você vai destravar seu peso e vai voltar a ganhar massa muscular. Então fica essa indicação para você, Big Mass Growth hipercalórico brabo, para te ajudar a voltar a subir seu peso e ganhar massa muscular. E mais, utiliza meu cupom IK lá no site que você paga mais barato ainda nesse produto. Tamo junto. Pois bem, rapaziada, eu tava aqui, ó, no YouTube, eu encontrei esse vídeo aqui, eu não sabia qual que era a questão desse vídeo, perguntei a algumas pessoas e eles me mandaram. Basicamente aqui esse é o Iron Talks, né, um podcast que o Gorgonoid tá dividindo com o Jason e com o Coach Rubens aí agora. E aí, cara, eles fizeram uma fala aí sobre vários atletas nesse episódio, inclusive o Coach Rubens não tava nessa oportunidade. Aqui eles falaram um pouco sobre o Gnomo, né, falaram um pouco sobre o Pikachu e houve um momento em que o Gorgonoid e o Jason, eles falaram sobre o Eduardo Corrêa. Né? E aí o Gorgonoid foi tentar explicar um pouco sobre a estrutura, né, do corpo do atleta, e aparentemente foi sobre isso que o Eduardo não levou não suou muito bem pro Eduardo, né? Ele acabou levando a mal, acredito eu. Porque basicamente esse vídeo ele se resume a falas a respeito do Gnomo e mais aqui no final a respeito do André Pikachu, né, que é um menino muito bom também que tá aparecendo e surgindo aí agora, beleza, galera? Então, eu encontrei aqui, vou colocar o momento em que eles falam sobre o Eduardo para depois eu mostrar algumas fotos do Eduardo pra gente ver, né, se o que os meninos falaram aí faz sentido, mas vamos ver o que é que eles falaram a respeito do Correia aí e vamos ver o que é que gerou tudo isso aí, se liga, ó. Então, ele tem a genética toda a favor dele. Agora, por exemplo, o Gnomo. Talvez o Gnomo, ele tem uma característica tipo do Correia. Porque a característica do Correia era chegar seco. Era só isso. Ele sempre perdia no volume, sempre. Ele tinha assimetrias por conta de lesão. Entenderam? E também o Correia tem uma desvantagem em relação ao Gnomo, que o Correia não tinha cintura controlada, né? Então o Correia, ele era muito troncudo, o braço dele sempre faltava. Sempre. Tem o Correia, fraco, ele tem uma. O Correia, ele tem uma linha que lembra muito a do Sardinha, ele tem os membros curtos. Aí ele fica com um tronco muito grande e ele não tem aquela estética, né? Porque, pessoal, igual um cara que é assim, que é famoso, só pra vocês entenderem do que eu tô falando, é o Nick Walker. Nick Walker tem um tronco extremamente alongado. O Nick Walker poderia ter 1,90 m de altura, que ele seria muito mais proporcional do que ele é. Ele tem a perna muito estreita. Ele tem a perna curta e os braços curtos. Por isso que o braço dele parece tão grande. É porque o tronco dele é muito grande. Entendeu? Eu já sou o contrário. Eu, por exemplo, tenho o tronco ultra curto e os braços e parece um boneco de Olinda. Né? Eu tenho os braços compridos. Então foi basicamente isso aí que eles falaram, galera, a respeito do Eduardo Correia, né, falando um pouco sobre estrutura, tentando ilustrar ali, né, o que seria, né, essas características que o Gorgonoid tá falando, ó, o tronco um pouco mais longo quando comparado aqui aos quadríceps, as pernas, né, o que daria a impressão que o cara é muito mais troncudo e os membros acabam ficando para trás, né, comparando isso com o Gnomo eu não concordo nem um pouco, eu acho que o Gnomo não tem essa característica, mas na verdade os meninos também falaram que acham o Gnomo mais proporcional. E o Eduardo postou isso aqui, ó, TBT da época em que o Jason e o Gorgonoid ainda não acompanhavam o fisiculturismo, meu primeiro Mr. Olympia em 2009 com 27 anos, onde fui terceiro colocado. Inclusive nesse Olympia aqui o Eduardo foi a grande revelação, né, ficando na terceira posição aí. Foi assim, meteórico essa chegada do Eduardo Correia. E nessa época aqui, a categoria era 202 libras, tá, galera? Não era 212, ela se tornou 212 um tempo depois. E aí ele continuou: Gnomo, vamos trabalhar duro nos próximos 5 anos para conquistarmos nossos objetivos, porque de especialistas, bunda no sofá, o nosso esporte tá cheio. E aí o Gorgonoid, ele veio aqui e respondeu, né, cara? Comentou: você é a maior referência, né? O maior atleta fisiculturista que já teve até o presente momento. Inclusive eu acredito que foi injustiçado, um dos resultados merecendo ser campeão do Olímpia. Eu não acompanhava o fisiculturismo nessa época, até porque eu não conhecia o esporte, só conhecia através do trabalho de influenciadores, que foram porta de entrada para que eu pudesse me interessar pela história de vários brasileiros que já deram o sangue por nosso esporte.
Temos que ter cuidado para não colocar palavras de um na boca do outro e saber separar quem disse o quê. Por isso é importante assistir o que foi dito e não cair na pilha de seguidor que chega e falam: você viu o que fulano disse de você? Pois 99% dos mal entendidos são causados por causa desse tipo de comentário. E aí, né, continuou aqui, né, a discussão, não num sentido ruim, mas a discussão ali, um rebatendo a mensagem do outro. E o Correia comentou: ó, eu sugiro que tu volte a 2009, 10, 12, 14 e compare com teus comentários a meu respeito. Tem que tomar cuidado, concordo. A forma com que tu fez a pergunta sobre o Gnome é totalmente tendenciosa. Entendo que vocês vivem de views, mas não precisa ser às custas da exposição negativa de ninguém. Admiro teu trabalho pelo entretenimento que tu promove, mas não posso dizer o mesmo sobre o teu conhecimento técnico sobre o bodybuilding. E aí o Gorgonoid finaliza, né, porque não tem mais ninguém respondendo ninguém aqui. Da seguinte forma: ó, você viu minha resposta da própria pergunta? Eu perguntei para ele o que ele achava. Depois eu mesmo disse que acredito no potencial dele, que ele teve uma evolução absurda, mesmo sendo muito novo, e acredito que ele vai virar o Pro logo logo, na minha opinião, quando começar a competir na categoria entre 90 e 100 quilos. Logo, fica parecendo que não assistiu à minha própria fala. E se você acha que não tem um conhecimento técnico, beleza, sua opinião. Mas desde que comecei a acompanhar mais de perto o esporte, eu tenho acertado vários resultados, mesmo meses antes dos campeonatos. Por exemplo, você conhece alguém aí que falou com um mês de antecedência que Samson Dauda seria campeão do Arnold Classic Ohio? Porque eu não vi nenhum. Então essa foi a resposta final do Gorgonoid, né? A parte inicial aqui, eu vejo meio que sem sentido a resposta do Gorgonoid. Sabe por quê? Porque o Eduardo claramente não faz referência aqui ao Gnome, até porque no início ele disse o seguinte: ó, compare com teus comentários ao meu respeito. Ou seja, o Correia está muito mais apegado ao que foi falado sobre ele. Esse lance aí de tronco grande, braço pequeno, perna pequena, de só chegar condicionado, só vencer por conta do condicionamento, do que propriamente a respeito das falas sobre o gnomo, né? E aí o Gorgonoid ele responde, né, meio que dizendo: ó, você viu que eu falei do gnomo? Eu disse que eu acho que ele é bom, que ele vai pegar pro e tudo mais. E aí eu acho que meio que se desencontrou a conversa aqui, mas é basicamente isso que está acontecendo, né? Eu tenho aqui algumas imagens, ó, esse foi o Olympia 2014, o Olympia em que o Gorgonoid faz referência ali que o Correia deveria ter vencido, né? Foi realmente um show muito complicado. Eu me lembro até hoje, cara, a frustração que eu fiquei assistindo esse show. E aí, cara, foi muito frustrante assistir esse show aqui, porque, velho, todo mundo acreditava que o Eduardo Correia venceria. Ele tava ali 1, 2 passos, 3 passos em condição à frente dos demais atletas, mas realmente aqui o volume do flex ele era superior, né? Se você reparar aqui, ó, braços, pernas, panturrilhas, o flex acaba sendo um cara mais full. Só que o Eduardo, a principal característica dele aqui era justamente aquilo que mais impressiona no esporte, que é o efeito 3D, cara. Ele não ficava tão atrás com relação ao volume, mas ele era muito mais 3D, ele parecia realmente uma estátua, um boneco que foi construído parte a parte, e por isso até hoje se discute e se diz que o Eduardo merecia ter vencido essa competição, né? Inclusive, se a gente for comparar pose a pose, o Eduardo vai vencer a maioria das poses, mesmo assim ele não foi aí consagrado com o título de Olympia 212, cara. Foi um show extremamente frustrante para todo mundo, foi um show que ninguém não entendeu nada, mas é um show que fica na história, né, com um asterisco de que, pô, talvez esse aqui o Flex não tenha merecido. Inclusive, eu já conversei com o próprio Flex e ele, em particular, né, no direct no Instagram, ele disse pra mim, depois de uma postagem que eu fiz, ele disse: irmão, respeito aí vocês brasileiros e tudo mais, mas eu também respeito a decisão dos árbitros, mas eu só queria deixar claro uma coisa: se existiu algum atleta que poderia ter me destronado e que chegava a me ameaçar nas competições, o único atleta que fez isso comigo foi o Eduardo Correia, mostrando aí um profundo respeito e admiração para o Eduardo Correia. E naquela época se disse, né, que o Eduardo não venceu principalmente por conta dessa simetria dos braços aqui, galera. Ó, foi quando ele rompeu o tríceps, mesmo assim ele competiu com o tríceps rompido, e aqui a gente vê uma diferença muito grande, né, o que é natural devido ao rompimento do tríceps aqui no Eduardo quando comparado ao flex, e acabava que essas lesões deixavam realmente ele assimétrico, né? O Jason fala ali sobre a simetria e tudo mais, e o Eduardo aqui no post dele, ó, ele até convida, né, o Gorgonoid, deixa eu encontrar o comentário aqui, a assistir o Olympia de 2014, né, que foi esse Olympia aqui, porém nesse Olympia aqui ele já se encontrava com essa simetria. Só que o Eduardo, cara, tinha esses detalhes aí, e mesmo assim ele conseguia encantar a arbitragem justamente por esse aspecto 3D, por esse efeito, cara, que você chega ali denso, parecendo um tronco de uma árvore, e você chega com a característica que o deu o apelido, que é o Super Sliced, né, que é completamente fatiado.
Então, apesar de problemas aí como esse aqui do tríceps, né, o Eduardo ele sempre conseguiu se manter muito bem e não é à toa que, cara, o show que ele pegou a pior posição foi um show aí no ano passado, né, já aos seus 40 e tantos anos de idade. Então, o Eduardo realmente ele é o melhor atleta que já tivemos no Brasil. O Gorgonoid tem razão aqui no que fala. Concordo com o Gorgonoid quando ele diz que o Eduardo foi injustiçado nessa época, né, especialmente em 2014. O Eduardo é um marco histórico aí no fisiculturismo e eu acredito que ele ficou grilado justamente por conta disso, cara, porque realmente ele tem uma história muito foda, né? Ele tem aí uma resiliência de outro mundo e, cara, ele fez confrontos tão fodas assim e às vezes você escutar que ele só ganhava ali na condição deve ser um pouco meio pesado, principalmente para quem é fisiculturista, né? Quem tem um pouco de contato com fisiculturista sabe que, cara, muitas vezes o que pesa 1 quilo para uma pessoa normal pesa 5, 10 quilos para um cara que trabalha o seu próprio físico. Então eu acredito que, pô, foi reação de quem é ser humano, né? O Edu ouviu, resolveu responder, ser humano. O Gorgonoid foi lá, respondeu e provavelmente Jason, Gorgonoid devem fazer seus pronunciamentos em breve aí, beleza, galera? Então é mais ou menos isso que tá acontecendo aí. Espero que vocês tenham entendido. Deixem seus comentários. Quem vocês acham que tá na razão aí? Vocês acham que o Edu realmente tem que cobrar dos influenciadores ou não? Comenta aí, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!